gente estuda física, na verdade, a gente tem um conhecimento grande assim, sobre ciência e sobre as áreas de tecnologia de forma geral, uns conceitos um pouco mais gerais e um pouco mais fundamentais, mas não estuda exatamente essas aplicações, como um parafuso, por exemplo. Então, a partir do momento que foi proposto um projeto que utilizava parafuso, além do próprio projeto em si, eu tive que estudar um pouco também sobre o próprio funcionamento do parafuso e aplicar esses conceitos de física e esses conceitos que a gente utiliza já normalmente no funcionamento do próprio parafuso. Quando você trabalha com um parafuso normal, quando quer atingir uma pressão muito grande, você precisa também fazer uma força muito grande para conseguir apertar esse parafuso e chegar na tensão que você quer. Em contrapartida, esse parafuso, com vibração e com a utilização dos equipamentos, ele tende a se soltar. A nossa ideia foi trabalhar na própria construção do parafuso de forma que a gente pudesse diferenciar os coeficientes de atrito que esse parafuso tem com o material na hora de apertar e de soltar ele. Ele se tornaria um parafuso que seria mais fácil para apertar, ou seja, ele tem um coeficiente de atrito menor para apertar e um coeficiente de atrito maior para soltar. Então, ele aperta mais fácil e solta de forma mais difícil. Apresentei assim a ideia geral e no final teve uma discussão bem grande, até que eles queriam entender melhor assim como que ia ser esse método, a metodologia que a gente utilizar para obter esses parafusos, porque era uma metodologia que utiliza muita física, mas que eles não estão acostumados a utilizar lá. Então eles queriam entender melhor como é que funcionava. Então no final foi um tempão, assim, eu acho que eu fui a que demorou mais tempo para apresentar, porque no final a gente ficou muito tempo discutindo como que isso seria aplicado na prática, e não como uma pesquisa científica, mas como seria aplicado em escala industrial mesmo. Eu era a única mulher, única aluna de física, que não era exatamente da área, e a única pessoa que tinha proposto uma inovação mais em processo e não em produto diretamente. Aí, quando a gente foi saindo os prêmios, saiu a menção honrosa, saiu o terceiro lugar, saiu o segundo, e eu não ganhei nenhum deles, eu falei, pronto, né? Não foi dessa vez, né? Aí chamaram, eu só na verdade imaginei mesmo que eu tinha ganho na hora que chamaram meu nome. Alguém talvez com um curso ainda mais distante pudesse propor uma mudança que causasse ainda uma mudança maior do que alguém da física. Você tem as ideias um pouco ampliadas se você é de uma outra área, você enxerga o problema de uma forma diferente do que aquela pessoa que está lidando com aquele problema todos os dias e que já conhece o funcionamento de tudo. Às vezes se torna um pouco mais simples até de propor uma solução para o problema utilizando um conhecimento diferente do que aquelas pessoas que estão tentando resolver o problema não têm. Você acaba tendo uma pesquisa no meio acadêmico, uma pesquisa de ponta, muitas vezes, desenvolvendo coisas muito mais tecnologicamente avançadas do que são utilizadas na indústria. Mas não existe essa comunicação e a tentativa de transpor essas coisas que são desenvolvidas na universidade para uma aplicação direta industrial. Eu acho que esse prêmio, ele ajuda nessa transposição, de levar o conhecimento que está dentro das universidades, dentro de um laboratório de pesquisa que no final chega e normalmente termina esse conhecimento num relatório que é entregue na universidade, para tentar aplicar em alguma coisa que realmente vai gerar um produto, que vai gerar uma inovação, que vai gerar algo que seja útil para as pessoas. Acho que a primeira grande coisa que eu tirei do prêmio foi a questão da própria aprendizagem. Porque como eu não trabalhava nessa área diretamente, eu tive que estudar bastante a questão de próprio funcionamento de parafuso para poder aplicar isso no projeto. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda é a própria experiência de participar de um concurso em nível nacional, conhecer outros candidatos de outras universidades, discutir um pouco desses projetos de tecnologia com eles também. A própria apresentação é uma experiência legal, né? Você apresentar e defender a sua ideia diante de um monte de profissionais que são mais qualificados que você nessa área, que entendem mais do que você dessa área, e você tem que defender a tua ideia para eles, assim, provar que que o que você está apresentando é uma proposta viável e que tem condições de ser realizada. A gente não tem muita ideia do que as outras pessoas mandam também.
Então pode ser que você manda o projeto e fica pensando, não, mas alguém vai mandar uma coisa muito melhor do que a minha e daí eu não vou ter nem chance com o projeto e tal. E na verdade não é bem assim, às vezes o teu projeto às vezes nem é tão complexo, é uma coisa um pouco mais simples, mas é o que as pessoas estão procurando e que vai fazer diferença esse projeto. Então eu recomendo bastante a participação, nem que não ganhe, mas só por participar, por desenvolver uma ideia, por tentar, eu acho importante.